Bom, boa noite, boa tarde, né? Estamos na caída da tarde, início da noite, e começando esse bate-papo, né, que nós tínhamos combinado. Tem muita gente já nos acompanhando, Zé Nunes, com este grande parceiro, amigo, né, meu amigo e parceiro de caminhada política, nosso deputado estadual, companheiro Zé Nunes, ele que está na casa dele, no Boqueirão, no interior de São Lourenço. Oi. Nós, fazendo a nossa parte, né, Zé, para todos aqueles que podem, a gente abre este nosso bate-papo reforçando a importância do isolamento social máximo possível. Esta é a palavra importante, o isolamento social máximo possível. E ele vai ser muito importante para que nós possamos juntos, nesta grande batalha do Brasil contra o coronavírus, todos unidos, a despeito das tentativas do presidente Bolsonaro de tumultuar este processo. O fato é que a ciência nos indica, o grande consenso científico global expressado pela Organização Mundial da Saúde é que todos nós que queremos viver muitos anos ao lado dos nossos pais, avós, não queremos ter nenhuma morte na nossa família, nem entre os nossos amigos, temos que respeitar a ciência neste momento. Sabemos, Zé Nunes, que isto causa transtornos, causa um prejuízo no comércio, com comércio fechado, tem um impacto econômico, sim, mas também todos os estudos econômicos que estão sendo feitos nos países que já passaram pela pandemia ou que estão em fase mais adiantada que o Brasil, Zé, mostram e ensinam que quando este isolamento social é feito de forma rigorosa, qualificada e de fato ele funciona, ele é o menor preço que a gente paga também na economia. E nós temos que defender a vida, os empregos, a renda e a economia, tudo junto, e não fazer nenhum tipo de politização deste enfrentamento ao coronavírus. Esse tem sido, no meu ponto de vista, Zé Nunes, o principal erro e a principal irresponsabilidade do presidente Bolsonaro. Né? Ele tem politizado o embate contra o coronavírus ao invés de seguir as orientações científicas que estão sendo consolidadas, né, por muitas e muitas pessoas que estão estudando esta pandemia no mundo inteiro e que têm sido expressadas pela Organização Mundial da Saúde. Ontem, inclusive, infelizmente, né, o presidente tomou mais uma atitude incompreensível, inaceitável, num ato ali de conflito com o ministro da Saúde dele, que vinha conduzindo bem esta orientação em torno do isolamento social, da preservação de vidas, vinha cometendo erros também. Eu mesmo estava cobrando muito e continuo cobrando, Zé. Eu não sei como é que está aí em São Lourenço, em outras cidades com quem tu tens conversado, com prefeitos, secretários, que eu também converso com muitos, mas o que eu percebo é que o Brasil atrasou a compra de testes. E a testagem contra o coronavírus, ela é uma ferramenta muito importante para exatamente modular a questão do isolamento social. Quanto menos testes tu tens à disposição, mais rigoroso tem que ser o isolamento social, porque senão tu atira o país e uma comunidade inteira numa espécie de voo cego. E isto foi, infelizmente, o que aconteceu na Itália, na Espanha, onde negaram, né, a chegada do vírus, atrasaram a questão do isolamento e depois, quando a pandemia disparou, não tinha estrutura hospitalar para atender as pessoas. Já a Alemanha, por exemplo, está indo bem no combate ao coronavírus, outros países do mundo estão indo bem exatamente porque estão adotando o isolamento social misturado com um grande número de testes. Eu tenho defendido e falo da área de saúde, que é uma área que eu conheço muito bem, a minha área de dedicação de uma vida inteira trabalhando neste mundo, e tudo que eu tenho lido nessas últimas semanas indicam que o Brasil deve ter pelo menos 20 milhões de testes à disposição e tem que fazer uma grande expansão no seu sistema de leitos de UTI, respiradores e também de camas hospitalares, né, também de leitos intermediários
que não são só leitos de UTI que os pacientes com coronavírus vão precisar. Então, Zé, nós vamos bater um papo sobre isso, vamos conversar também sobre esta dura realidade que os nossos agricultores estão enfrentando, que o interior do nosso estado está enfrentando, que é a mistura, né, da dificuldade com o coronavírus e uma seca enorme que, no último telefonema que tu fizeste comigo, tu me dá o relato, e aí é um mundo que tu tens muita experiência da tua história de vida, sempre ligada à agricultura, tu como agrônomo, tu como um dos fundadores da Copar, e sempre o teu mandato, os teus mandatos de prefeito, e agora o segundo mandato é deputado estadual, muito focado na proteção aos agricultores e o debate sobre questões estruturais, estratégicas da agricultura, e tu me dizia uma frase que é muito forte. Esta é provavelmente a maior seca ou uma das maiores secas que tu já enfrentaste ao longo da tua vida. Então, uma notícia boa que nós temos que dar, que não é uma notícia boa que resolva tudo, mas que minimiza o problema dos agricultores, é que ontem nós conseguimos, na Câmara Federal, votar que esta renda mínima básica emergencial, que antes os agricultores estavam fora, e eu lembro que o ministro Paulo Guedes queria que fosse de apenas R$200 esta renda básica, nós conseguimos elevar para R$600 por pessoa e até 2 pessoas de cada família. Então, uma família de agricultores que tem mais de 2 pessoas acima de 18 anos poderá receber R$1.200 desta renda básica emergencial ao longo dos próximos 3 meses, que no nosso caso aqui é para enfrentar o coronavírus e para enfrentar a seca como se fosse um cheque seca. Então, esse nosso bate-papo, Zé, está sendo assistido por muitas pessoas, especialmente na metade sul, mas tem gente, obviamente, inclusive em outras cidades e outros estados que acompanham a minha rede social, mas nós convidamos muita gente da nossa metade sul para acompanhar este nosso bate-papo e a gente vai, então, conversar e responder perguntas. As pessoas podem ir mandando, que nós não podemos responder todas, mas muitas que conseguiram nós vamos ir respondendo e abordando. E eu queria passar a palavra para ti, Zé, para te fazer aí uma fala de introdução de como tu estás sentindo a questão do coronavírus, mas muito especialmente esta questão da seca que o nosso estado está enfrentando, Zé Nunes. Bom, Henrique, muito bom estar contigo, né? Estar com todo o pessoal que está nos acompanhando aí na nossa live, poder conversar um pouco sobre esse momento, onde que a gente inaugura, né, um jeito de falar com as pessoas diferente, um jeito de se comunicar diferente, que eu, pelo menos, no meu dia a dia, não estava muito acostumado, né? Embora a gente também tenha todo um trabalho do mandato na rede social, mas é muito difícil, né? Viver a política cotidiana longe das pessoas, inclusive fisicamente, para mim, é bastante difícil. Mas eu acho que o momento que nós estamos vivendo, no que diz respeito à pandemia, ele é um momento assim de muita preocupação, né? Nós tivemos há pouquíssimos dias, uma fala entre 2 ministros, né? Ou melhor, entre um deputado que estava cotado a ser ministro, o deputado Osmar Terra, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e o ministro Onyx Lorenzoni, onde eles diziam, não, vai ser pouca coisa, no máximo nós vão morrer 3.000 pessoas. Isso fazem 4 dias, 5 dias, e nós estamos, né, com um triste número já de 200 pessoas por dia, 200 pessoas que perdem a vida por dia por conta dessa doença, e já passamos a casa das 2.000 pessoas que o Brasil já perdeu. Então, isso dá uma dimensão da gravidade, né? E é impressionante como a postura arrogante, uma postura de desprezo, né? E uma postura autoritária do presidente, né? De não respeitar, né, o conhecimento, a ciência e os conselhos da Organização Mundial da Saúde, as orientações da Organização Mundial da Saúde, porque nós estamos tratando da pandemia. E o presidente teve uma coragem, eu não sei que termo nós vamos utilizar, ele enrijeceu os braços e diz assim, nós temos que enfrentar isso, mas nós temos que enfrentar como homem.
Quer dizer, essa frase, para mim, é uma frase que demonstra, né, o espírito do presidente, a alma do presidente. É uma tristeza no país, eu acho. Eu me lembro quando em São Lourenço, Henrique, nós enfrentamos aquela enxurrada de 2011 e a gente se sentiu muito pequeno frente àquilo, né? Tu também enfrentaste naquele momento um momento muito difícil da tua vida, que foi exatamente no dia, ou na véspera daquele dia, aconteceu aquele acidente com o Lelo, teu filho, né? E a gente se sentiu impotente, procurou orientação, procurou se aconselhar com quem, né, com quem conhecia, com humildade, para poder encontrar o melhor caminho para superar aquilo. E aí a gente vê a postura de um presidente frente a uma situação como essa, onde existe uma articulação mundial no sentido de enfrentamento de uma pandemia, né, que ela não é a primeira e não será a última. Né? A história já retrata, nós tivemos, é só entrar e estudar o que foi a gripe asiática. A minha mãe, que está com 79 anos, me contando o que foi de 56 e 58, a famosa gripe asiática, e que parte da família dela pegou essa gripe, o que foi. Então ela está muito preocupada, porque ela lembra daquilo que aconteceu e tal, aquela gripe que matou mais de 2 milhões de pessoas. Né? Então, aí um presidente se colocar como tem se colocado, com desrespeito, com desprezo à vida, né? É óbvio que as questões econômicas, elas são importantes. Agora, nesse momento, o que nós precisamos é que o governo cumpra o papel que o governo federal tem, que é de fazer a diferença num momento como esse. Que é para isso que foi eleito presidente. Como outros países estão fazendo. Hoje, uma agricultora que me dizia, pois é, lá na Alemanha, eu escutei uma entrevista da Angela Merkel, ela falando, ali dá gosto da gente escutar, a gente vê a diferença que tem. Um agricultor me falando hoje isso, hoje, parado, ele passou num trator, desligou o trator e conversou comigo, e a gente falava sobre isso, e ele me falou que ele observou muito isso, e como eles estão investindo, né? Então, nós estamos numa situação de economia de guerra, nós não podemos, nesse momento, se preocupar com a economia desprezando a vida. Nós queremos, sim, salvar a economia, mas antes de salvar a economia, nós precisamos salvar as vidas. Porque sem as pessoas não tem economia. Então, essa inversão, esse desprezo com a vida que o presidente está tendo, que é inaceitável, na minha opinião. E a preocupação que... Só deixa eu falar uma coisa nessa questão aí, que é bem importante que tu colocaste, porque, primeiro, tanto tu como eu, nós queremos nos solidarizar, por óbvio, com todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades, seja no seu pequeno negócio, no seu comércio, pequeno, micro comércio, às vezes até o comércio e a atividade econômica de porte médio, e também com as pessoas, né, que estão perdendo renda. Por exemplo, o nosso vendedor ambulante, que ele estava ali na praia, por exemplo, né, vendendo o seu produto aí na beira da nossa lagoa, ele ficou sem renda de um dia para o outro. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Qual é que é o problema do Brasil Central? Além dos problemas que, naturalmente, uma pandemia desse tamanho traz para qualquer país, do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista econômico. O nosso problema é que nós estamos sem o líder para desencadear um processo de tomada de decisão rápida. Por exemplo, esta renda mínima de R$600 por pessoa, ela já deveria estar sendo paga há 15 dias atrás. Porque, primeiro, o presidente não assinou, não quis fazer uma medida provisória para garantir a renda mínima. Tá? Aí nós tivemos que correr dentro do parlamento, que é sempre mais demorado, tem que votar nas duas casas, na Câmara, no Senado, mas conseguimos ali, em questão de uma semana, conseguimos votar. E depois, ao invés de implementar em 24, 48 horas, eles demoraram quase 15 dias. Agora eu quero falar de coisas que estão para serem feitas na economia hoje. Porque eu poderia falar de saúde, mas quero falar de economia, porque nós vamos ter uma crise na economia que ela vai ser de médio e longo prazo. Então, por mais angustiadas que as pessoas estejam em querer abrir o comércio daqui a 2, 3 ou 4 dias, ou 7 dias, porque isso tem que ser medido dia a dia para ver qual é que é o momento correto,
e é o que a Angela Merkel está fazendo na Alemanha, exatamente isto, está abrindo algumas atividades, outras continuam sem poder funcionar. Ontem ela tomou uma série de novas medidas. Agora, como nós vamos ter uma crise econômica de médio e longo prazo, a primeira coisa é o seguinte: 99 de cada 100 economistas dizem esta frase: se não superar a pandemia, não tem como retomar a atividade econômica. Enquanto as pessoas estiverem com medo de ir para a rua porque elas podem contrair o vírus, enquanto tu não reverter a curva da pandemia, a economia fica muito longe do normal. As pessoas só compram o estritamente necessário para a sua atividade. No caso do agricultor, tem que comprar ali um adubo, um trato para o seu animal, a pessoa vai comprar comida para a família, mas as pessoas não fazem investimentos diferenciados. Então, é mandatório. Tem que haver uma grande unidade para superar a pandemia. E não pode economizar nenhum centavo na saúde. Tem que ter todo o recurso necessário, por uma questão ética de salvar vidas, porque cada vida é importante. Não tem esse papo que o Onyx e o Osmar Terra estavam tendo. Não, vai morrer aí uns... Eles tinham dito que ia morrer uns 1000 só. Na verdade, serão muitos milhares a mais do que isso. Mas mesmo que fosse só os 1000, Zé, eu pergunto para o Osmar Terra e para o Onyx Lorenzoni, se fosse o pai deles que fosse morrer, se fosse a mãe deles, ou um filho deles. Então, a vida não se mede por quantidade assim. Mas aí vem a outra questão que eu queria falar sobre economia e depois devolvo a palavra para ti. O governo está demorando, Zé, para lançar um programa evidente que é de apoio à micro e pequena empresa. Tem que ser feito um financiamento para micro e pequena empresa com juro de 3,5 ao ano ou até com juro zero, porque a taxa Selic deveria ser zerada, inclusive, neste momento, mas tu tem que garantir para essas micro e pequenas empresas que elas tenham direito, pelo menos, a 30% do seu faturamento do ano de 2019. Então, uma empresa, por exemplo, faturou 1 milhão no ano de 2019. Ela tem que ter um financiamento de 300 mil reais para começar a pagar só daqui a 12 meses, com 12 meses de carência, e depois para pagar ao longo de 5, 6 anos, para ela poder sair deste sufoco do momento em que o faturamento dela foi lá para baixo. E a segunda questão, e nós estamos lutando muito, e na semana que vem, provavelmente segunda-feira ou terça, este vai ser o projeto central da Câmara Federal, é um projeto e uma lei que garanta empregos e salários de quem está contratado pela CLT, onde haja um subsídio público, Zé, onde o Estado entre com até 2 salários mínimos do salário das pessoas e, na contrapartida, entre a fundo perdido. Eu estou falando de uma situação emergencial para durar 3 meses, porque a pandemia não vai, talvez nem dure os 3 meses. Então, esse subsídio público custa caro durante um mês, mas mais caro custa se as pessoas forem demitidas, tiverem o seu salário cortado pela metade, se as empresas fecharem. Nós temos que salvar empresas, salvar empregos, salvar salários e salvar a saúde do sistema econômico. Então, este projeto, esse programa que nós da oposição estamos defendendo, todos os partidos, o PT, o PSB, PDT, PCdoB, PSOL, a Rede, estamos trabalhando em conjunto, ele diz o seguinte: se a pessoa tem 10 funcionários numa loja aí em São Lourenço, todos que ganham até 2 salários mínimos, o Estado, o governo, vai bancar integralmente o salário desta pessoa. E aí não é empréstimo, é bancar o salário a fundo perdido. Aqueles 3, 4 funcionários que ganham mais do que 2 mil, mais do que 2 salários mínimos, ganha 3, 4 salários, a empresa tem que pagar aquilo que está acima dos 2 salários. E a contrapartida da empresa, que é controlada pelo CAGED, evidente, as pessoas não fraudarem um programa como esse, é que ela não pode demitir ninguém, é um programa de demissão zero e não pode diminuir o salário de ninguém. Essas são medidas para, de fato, salvar a economia e não ficar apressando o fim do isolamento social para jogar o país numa crise irresponsável de mortes, numa expansão da pandemia e que não vai resolver o problema da economia. Porque se daqui a 3 semanas, Nunes, o Brasil tiver na situação que está a Itália e a Espanha hoje,
morrendo 1.000 pessoas por dia. A situação que está os Estados Unidos, onde estão morrendo 1.500, 1.700 pessoas por dia. Se o Brasil estiver nessa situação, a economia colapsa. Então, nós temos que conter a pandemia, investir para proteger as empresas e os empregos, e aí sim nós vamos sair bem ali no fim da pandemia, Zé. Henrique, eu te escutando aqui, aproveitar essa oportunidade, assim, né? E eu tenho falado nas entrevistas e ouvi de ti, que é deputado federal, que foi líder do governo Lula, e com muita qualidade, né? E foi líder em 2 momentos, né? E muito bem nos representou, e sempre foi um orgulho o teu trabalho lá. Eu queria uma opinião tua como médico, né? E depois uma sobre economia. Primeiro, dizer da diferença, vou fazer uma mistura aqui de economia com saúde, porque acho que embora o presidente tenha colocado um contra o outro, nós entendemos que os dois são importantes, mas a vida é inegociável. Nós não negociamos a vida, né? A vida não tem negócio. A vida é prioritária sempre, né? O ser humano, as pessoas são prioridade sempre. É isso que nós defendemos sempre na política, né? Mas é uma pequena comparação de um país. Primeiro eu vou entrar na questão aqui da saúde. O Rio Grande do Sul, o governo fez um plano de contingenciamento aqui. Tem sido muito lento no sentido de efetivar. Isso tem causado muita preocupação, porque há uma morosidade no sentido de concretizar o tal plano de contingenciamento. Nós temos feito reuniões com o governador, né? Ele faz toda semana, fez nas 2 últimas semanas reuniões conosco, com os deputados, mas eu participei de 3, porque sou vice-presidente da Assembleia. Na primeira semana foi só com a mesa e com os líderes, mas nós vimos que nas 3 falas foram a mesma coisa, e durante esses 21 dias, muito pouco se evoluiu dentro do plano de contingência. Dentro dessa conjuntura, né, nós temos os números de leitos de UTI aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles estão abaixo, né, do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. O governo do estado tem dito que vai resolver. Hoje nós temos Porto Alegre com 65% ocupado, e nós estamos entrando no inverno aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como médico, tu sabe o quanto que significa o inverno, que só na condição normal do inverno rigoroso, com as gripes normais, nós chegamos a 80% e às vezes quase lotamos a nossa capacidade. Bom, se isso for verdade, nós vamos poder contar bem ligeiro somente com o que for o adicional colocado à disposição por conta da política de contingenciamento para a Covid aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas o que a gente assiste com muita preocupação e cautela, e nos preocupa muito, é a situação que, infelizmente, chegou o estado do Ceará, onde que já a estrutura de saúde ela entrou em blackout, né, porque lotou. Possivelmente já neste momento esteja ocorrendo situação em São Paulo, né? São Paulo está chegando nisso, daqui a uns 3, 4 dias também vai chegar nessa situação. Então, isso, sem dúvida nenhuma, nos causa uma grande preocupação, né? Talvez aí eu queria ouvir um pouco de ti como médico, né? Essa questão do inverno aqui no Rio Grande do Sul, um pouco essa preocupação. A outra, Henrique, a gente assistiu à Argentina, porque nós tivemos a eleição na Argentina, elegeu um novo presidente, e a Argentina numa situação, né, o governo que saiu da Argentina, o governo neoliberal, que disse que ia resolver tudo na Argentina, deixou o país numa desgraceira econômica e o povo numa situação dramática. E, por incrível que pareça, as medidas da Argentina vão numa direção muito diferente das brasileiras. Lá o presidente anunciou um plano e pactuou com as empresas e preparou todo um projeto de que as empresas não podem demitir os seus trabalhadores, e criou todo um programa, mas um dos pressupostos e uma das obrigações das empresas dentro de todo esse programa é não demitir. Aqui o governo apressou todas as medidas para fragilizar completamente, inclusive, né, está querendo votar na tal da carteira verde e amarela, que não deveria estar sendo votado agora, porque a medida provisória é essa aqui, que
pelo que eu sei, não foi votada e possivelmente não vai ser votada. Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo hoje que pode ser que não seja votada, Henrique. De repente seria importante também, os trabalhadores estão angustiados, nem todos os trabalhadores têm a ciência do que significa isso, mas é algo muito sério, né? Então, um comentário teu que eu queria, Henrique, algumas pessoas dizem assim, pois é, mas vocês querem que o governo resolva tudo. Como é que o governo vai tirar dinheiro para tudo agora? Nós temos que entender, eu só quero fazer uma introdução e que tu explique um pouco melhor, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida sobre isso. Nós estamos num momento de uma guerra, e a economia ela não pode ser conduzida como se estivéssemos dentro de uma condição de normalidade. Os outros países não estão fazendo assim, eles estão conduzindo as suas economias, inclusive os Estados Unidos, nesse momento, como se estivesse enfrentando uma guerra. Bom, numa guerra, você tem que lançar a mão de tudo que tem. E nós temos aqui, e aí talvez tu explicar com mais propriedade, porque está lá dentro do Parlamento Federal, a questão da emissão de moeda, a questão do uso das reservas internacionais, que eu me lembro muito bem, quando o Lula assumiu, em 2003, nós tínhamos 34 bilhões de reservas internacionais, quando a Dilma saiu, nós deixamos quase 400 bi de reservas internacionais, né? Acho que isso é importante a gente falar para as pessoas, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender. Quando a gente fala dos programas, quando a gente fala do que precisa ser feito, é porque nós estamos no momento de uma guerra, e que nós precisamos salvar o povo, e salvar o país, e salvar também os negócios, e salvar a economia. E para isso o governo precisa utilizar esses instrumentos e, bom, se tiver que emitir moeda, na minha opinião, e a maioria dos economistas dizem isso. Talvez tu falar um pouco para as pessoas entenderem, quando a gente fala e a gente diz, tem que ter um programa para as empresas emergencial, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque nem todo mundo compreende isso. Não, muito, muito importantes as tuas colocações, as tuas perguntas. Eu quero juntar aqui, eu vou ler algumas perguntas dos nossos internautas que chegaram, porque eu vou embutir a resposta a elas durante a minha fala, né? O César Rueder pergunta se os dois companheiros são a favor do fundo partidário eleitoral para combater o vírus. Sim, somos, e depois eu vou explicar isso. O Denilson, né? O Demilson Fortes. Este é um momento dramático, triste e perigoso. Não acham que esta é a hora da sociedade lutar para instituir definitivamente no Brasil o direito à renda básica de cidadania? Proposta do senador Eduardo Suplicy, à época? A minha resposta é sim. A renda básica mínima, ela não deve ser só uma questão emergencial. Ela é uma questão de dignidade, é uma ferramenta moderna para uma sociedade que se queira com um grau de solidariedade e de respeito à dignidade do ser humano acima de qualquer coisa. E para completar, esta renda mínima básica, ela auxilia a economia, que na verdade é um Bolsa Família melhorado, vamos dizer assim, porque com um valor um pouco maior do que o Bolsa Família. Depois, o José eu acho que arrumei a internet aqui, eu fiquei fora um tempo, mas voltei, então eu retomo aqui na pergunta do José Adorno. Fontana, por que só o pobre trabalhador paga com essa pandemia e não cortaram nenhum real dos deputados, dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, nem da Suprema Corte? Vou falar sobre isso também na minha fala aqui, Zé. Depois... A Vânia Tavares nos cumprimenta, né, dizendo que gostou de saber da preocupação com os nossos agricultores. E o Wendel Nascimento diz que ele foi na lotérica e não tinha o dinheiro no nome dele, né? Primeiro, não precisa ir na lotérica, tem que insistir pelo aplicativo,
E se tu tiveres qualquer problema, Wendel, manda um e-mail para a nossa equipe que nós vamos te ajudar a acessar o direito que tu tens, a tua renda mínima, que é um direito teu como cidadão brasileiro nesta guerra contra a pandemia. Não é nenhum favor de ninguém, não é favor do governo, nem do deputado, é um direito que o Wendel e milhões de brasileiros têm. Então, pode mandar um e-mail para nós, para o dep.henriquefontana, né? @câmara.gov.br. Eu não sei se a Priscila tem como colocar isso aí na tela, mas ela, se tiver, ela pode colocar. E o Zé primeiro me pede ali da questão da carteira verde e amarela, que é um nome péssimo, né? Porque eles dão um apelido com uma cor que todo brasileiro adora e ama, que são as cores da nossa pátria, e eles fazem uma baita sacanagem com o trabalhador, chamando que é verde e amarelo, né? O nome daquilo ali é carteira sem cor, é carteira sem direito. Eles queriam fazer uma grande guerra entre jovens que pegariam um emprego com muito menos direitos, valeria, né, olha, a Priscila já colocou aí na tela o endereço eletrônico do nosso mandato para qualquer pessoa que tiver alguma dúvida escrever para nós que a gente pode auxiliar na busca dos seus direitos, né? Bom, e aí eu estava dizendo, né, eles queriam, Zé Nunes, tirar uma série de direitos desses trabalhadores jovens de 18 a 29 anos, ia ter dois tipos de trabalhador no Brasil, aquele com direitos e essa juventude sem direitos. O que ia acontecer na economia real? As empresas iam demitir as pessoas acima de 29 anos para trocar por um trabalhador mais barato, com menos direitos e com salário mais precário, inclusive sem 13º e sem férias remuneradas, né? Que é isso que embute a tal da carteira, esta verde e amarela, que eu prefiro chamar de carteira sem cor. Felizmente, a nossa batalha conseguiu derrotar esta carteira, né? Depois também, rapidamente, tu falaste da questão do inverno. Aqui no Rio Grande do Sul é mais importante ainda a questão do isolamento social ser levado com enorme responsabilidade, porque se nós cairmos dentro do período mais duro de inverno, ainda com a curva da pandemia subindo, a situação no Rio Grande do Sul será ainda mais dramática do que em outros países, porque no inverno, por uma questão de como funciona, né, o corpo humano, nós temos uma vulnerabilidade maior a infecções respiratórias ao natural por ser inverno. E uma infecção como esta, que é mais grave, que pode levar à morte de muitas pessoas, ela evidentemente torna a situação ainda mais difícil. Agora eu quero ir para essa pergunta que é a mais importante de todas. As pessoas, como o deputado Zé Nunes falou, elas, bom, mas vem cá, vocês estão defendendo que tem que ter uma renda mínima para proteger quem está totalmente desprotegido e desempregado, que tem que ter um programa para garantir os empregos com recurso público do Estado brasileiro, uma parte dos recursos, né? E que tem que ter recurso para repor aquilo que os municípios e os estados vão perder de arrecadação. E é isso mesmo. Tem que ter dinheiro para tudo isso. E tem mais um dinheiro que tem que ter. Tem que ter todo o dinheiro necessário para comprar todos os testes necessários, todos os respiradores necessários, para estruturar o sistema de saúde, que, aliás, perdeu 22 bilhões nos últimos 3 anos, porque cortaram com aquele congelamento irracional, né, dos investimentos em saúde, foram tirando o dinheiro da saúde, que agora está fazendo muita falta. A gente acompanha o dia a dia dos nossos hospitais do interior, do nosso hospital, da nossa Santa Casa de São Lourenço, da nossa Santa Casa de Jaguarão, da nossa Santa Casa de Rio Grande, do nosso Hospital de Canguçu, de tantos hospitais que nós conhecemos, ajudamos e trabalhamos junto com eles, né, Zé? Então, eles já vinham na capa da gaita, como a gente diz, numa linguagem direta e figurada, né? Já vinham com muita dificuldade, que a tabela do SUS está defasada, que falta dinheiro para esses hospitais, porque vinha sendo adotada uma política no país que era corta, 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 e uma hora, tanto tu cortar, tu termina matando as pessoas. Esta que é a realidade. A educação também está enfrentando essa situação, as obras de infraestrutura também, está muito lenta a obra da BR-116, só para dar um exemplo, né? Então, tudo isso foi fruto de uma política errada e que agora tem que ir para o outro lado a política. A política que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estavam adotando, Zé Nunes,
e nossos internautas, era exatamente para o lado oposto àquilo que o mundo está dizendo que tem que ser feito agora. Tem que ampliar os gastos públicos, que é melhor chamar de investimentos públicos, tanto para manter a economia viva, como para salvar as pessoas. E por que tem que ser o Estado que se endivida, Zé? Porque eu não posso pedir para uma pessoa da área privada para ela se endividar para comprar respiradores para a sua cidade. Quem garante o atendimento de saúde para todos é o sistema público. E na economia, eu também não posso pedir para um empresário que está vendendo a metade do que ele vendia, que ele mantenha todo o seu negócio funcionando, todo o salário dos seus trabalhadores, e ele quebre a empresa dele. Então, o Estado foi inventado para isso mesmo, quando ele foi estruturado lá, há muitos e muitos anos atrás. É porque só o Estado pode salvar a economia numa crise como essa, e só o Estado pode garantir um sistema de saúde pública universal e que garanta o atendimento de todos. E o dinheiro que vai precisar, Zé Nunes, é muito dinheiro. A estimativa no Brasil, os Estados Unidos está colocando 10% do PIB americano para injetar dinheiro na economia americana e, obviamente, também no sistema de saúde americano. A parcela de longe maior é a que vai para a economia, para os salários, para a renda das pessoas. Na saúde é um valor alto, mas é um valor baixo comparativo ao que tem que ir para salvar a economia. Então, 10% do PIB americano é 2 trilhões de dólares. 10% do PIB brasileiro são 700 bilhões de reais. 700, eu quero repetir este número. 700 bilhões de reais é o que se estima que o Brasil vai precisar para enfrentar o impacto da pandemia na saúde, na economia, na vida das pessoas, na renda das pessoas, nas políticas de assistência social, que serão fundamentais, porque, infelizmente, a pobreza e a desigualdade vão crescer nos próximos meses. Tem países como a Alemanha, Zé Nunes, que tu acabaste de falar há pouco, da Angela Merkel, que estão colocando 15% do PIB. Seria como se o Brasil colocasse 1 trilhão e 50 bilhões. Mas vamos ficar com o número de 700 bilhões, que me parece um número responsável e razoável. O primeiro lugar de onde tem... E aí eu já aproveito para falar da pergunta que fizeram. Nós somos a favor de colocar uma parte do fundo de financiamento eleitoral para fazer frente ao coronavírus? Lógico que somos. Somos a favor de que o salário dos deputados contribua com os recursos que têm que ser arrecadados para fazer frente a este grande esforço de guerra que o Brasil tem que fazer? Somos. Aliás, nós somos a favor que todos os altos salários paguem um imposto maior, que é o imposto de renda, sobre esses salários. Então, a proposta que a oposição, que eu estou defendendo no Congresso, Zé Nunes, e que a oposição, o Partido dos Trabalhadores, está defendendo, é que todo mundo que tem salário maior do que 15 mil reais por mês vai ter que pagar mais imposto de renda. Uma alíquota acima dos 27,5%. E aí é o que a gente chama, né, do imposto sobre os altos salários. Então, não importa se a pessoa é deputado, se é um general do Exército, se é um diretor de uma empresa que ganha 60 mil por mês, se é um juiz, se é um promotor, se é um servidor público da área da Receita, ele tem um salário de 25 mil, todo mundo que estiver acima de 15 mil tem que pagar igual. Porque eu quero chamar a atenção das pessoas que muito do que está circulando na internet é essa turma maluca do Bolsonaro que coloca e quer levar as pessoas a uma ilusão de ótica. Porque o fundo eleitoral, por exemplo, é de 2 bilhões. O fundo para financiar as eleições. Vamos supor que a gente use a metade dele. É 1 bilhão. Mas nós precisamos de 700 bilhões. Então, nós não podemos mentir para o povo. Não podemos manipular o povo. Não podemos levar o povo a uma revolta contra os políticos, a política e a democracia. Porque esse é o jogo do Bolsonaro. Esse bolsonarismo doentio, que vive deste conflito permanente, ao invés de propor uma solução correta, por exemplo, o Bolsonaro até agora não falou do segundo imposto que eu quero falar, que é o das grandes fortunas. Porque nós temos um pacote de impostos emergenciais
que nós queremos propor para enfrentar este momento de guerra, que é sobre os altos salários, eu já acabei de falar, acima de 15 mil, onde se incluem todos os políticos, mas se incluem todos os brasileiros que ganham mais do que 15 mil reais por mês. Não se pode discriminar ninguém, para um lado nem para o outro. Nós temos que ser republicanos, responsáveis. O segundo está aqui, apareceu agora, a Ângela acaba de mandar para nós aqui, a Ângela Ramos Rosa, eu acho que saiu meio misturado aqui o nome dele, que é taxar as grandes fortunas, Renan. Então, nós estamos propondo que fortunas a partir de 15 milhões, não é para o nosso agricultor aí de São Lourenço pensar que ele tem um pedaço de campo que vale R$1 milhão, que vale 500 mil reais, que vale 1,5 milhão e que ele vai ser taxado. Não. É taxar fortunas acima de 15 milhões de reais. E aí começa uma alíquota. Que bom que pudesse pagar esse imposto. Eu gostaria de poder pagar esse imposto. Porque se eu tivesse uma fortuna maior do que 15 milhões de reais, eu faria questão de pagar esse imposto solidariamente. Aí começa com 0,5%, vai indo até que acima de 100 milhões de fortuna, a pessoa vai pagar 3%. Então, alguém que tem uma fortuna de 100 milhões vai entregar 3 milhões para este fundo emergencial de enfrentamento ao coronavírus e aos seus impactos na economia. E a pessoa vai continuar muito rica, que ela vai ter 97 milhões ainda. Depois tem o imposto, Zé, sobre as altas rendas. É altos salários, altas fortunas e altas rendas. Aí é o imposto sobre lucros e dividendos, que hoje o Brasil é um dos únicos 2 países do mundo que não paga, para que o nosso internauta compreenda bem isso aí, porque como parte da mídia esconde isso das pessoas, o que é um imposto sobre lucros e dividendos? É aquela pessoa que vai lá e investe 20 milhões de reais na Bolsa de Valores. Aí ela ganha 2 milhões de dividendos. Sabe quanto ela paga de imposto hoje no Brasil sobre esses 2 milhões? Resposta: 0. Não paga nada. A nossa proposta é que ela passe a pagar 15%. Se ela ganhou 2 milhões, ela paga 300 mil de imposto e fica com o outro 1 milhão e 700 que ela ganhou. Este imposto, só esse aí, Zé, de 15% de lucros e dividendos, ele pode arrecadar 65 bilhões de reais por ano. E o das grandes fortunas pode arrecadar em torno de 30 bilhões de reais por ano. E depois tem o do imposto de renda, que eu já falei, e depois tem um quarto tributo, que é aumentar a contribuição sobre o lucro líquido do sistema financeiro e dos bancos, que também contribuirá com mais 15 bilhões para este bolo, e depois um tributo sobre, que é o IPVA, sobre aeronaves e embarcações. Porque hoje, se a pessoa tem um carro que custa 30 mil reais, ela paga IPVA. Se ela tem um avião que custa 10 milhões, ela não paga IPVA sobre aquele avião. Se ela tem um iate que custa 5 milhões, ela é isenta de IPVA. Esse é o Brasil da desigualdade. Então, agora é hora dos mais ricos, daqueles que têm as altas rendas, as grandes fortunas e os grandes salários, pagarem um imposto justo, e esse nosso pacote arrecada 150 bilhões de reais por ano. A segunda fonte tem que ser as reservas do país. O Brasil tem 330 bilhões de dólares em reservas, ele pode usar 50 bilhões de dólares dessas reservas, são 250 bilhões de reais que ele pode colocar para enfrentar o coronavírus. E o terceiro item é o que tu vinhas falando, que é o endividamento público, a emissão de moeda e o endividamento público responsável socialmente, necessário e inadiável economicamente. Este papo dos fundamentalistas liberais, de que o Estado não pode se endividar, eu digo aqui o Estado enquanto nação. É o Brasil, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, é a nação. O Estado do Rio Grande do Sul não tem como emitir moeda, mas um país pode emitir e deve emitir moeda. Porque numa guerra como essa que tu acabou de falar, e eu vou devolver a palavra para ti, que eu já falei até demais aqui, mas numa guerra como essa, nós não podemos dizer que por falta de dinheiro
vai quebrar metade da economia brasileira ou vão morrer 10, 20, 30 mil brasileiros. Não pode faltar dinheiro para fazer esta proteção, porque ela é uma passagem. Este monte de dinheiro que a gente tem que colocar é para não deixar a economia morrer, porque se as empresas morrem nesta transição, elas não se reerguem ali na frente. E elas se mantendo vivas, depois elas vão ter lucro para devolver parte desse dinheiro para o Estado, como eu dava o exemplo de algo que não é a fundo perdido, que é um empréstimo para as micro e pequenas empresas. Então, este é o caminho, mas o nosso problema é que o ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles não querem fazer esse gasto. Tanto que ontem o Bolsonaro foi para a televisão brigar com o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia e nós na Câmara, e olha que eu penso muita coisa diferente do Rodrigo Maia, mas nisso nós estamos totalmente afinados. O que foi a decisão da Câmara? E tu já foi prefeito 8 anos, Zé. Como é que eu vou pegar numa hora como essa e dizer, no mês que vem, a receita de São Lourenço do ISS, do Imposto sobre Serviço, vai cair pela metade, porque a atividade econômica paralisou em grande parte. E aí como é que tu paga os funcionários, o posto de saúde, a escola, a merenda das crianças? Então nós votamos um seguro de arrecadação para estados e municípios. Esse seguro ele é muito simples. Ele diz o seguinte: os estados e os municípios vão receber o mesmo valor, no mínimo, que eles receberam no ano passado, no mesmo mês, de imposto sobre serviço e de fundo de participação dos municípios. E os estados a mesma coisa. Vão receber, no mínimo, o mesmo valor de ICMS e de fundo de participação dos estados que receberam em abril do ano passado. Se o ISS do município caiu de 2 milhões para 1 milhão em abril deste ano, ano passado deu 2 milhões, esse ano deu 1. O governo federal vai repor 1 milhão na conta do município. E isso é que tem que ser feito para o Brasil sair desta crise. É por isso que eu fico impressionado com um governo tão insensível que até o momento não liberou, por exemplo, um programa específico de apoio para os agricultores que estão enfrentando a maior seca que tu assistiu em toda a tua vida. Agora, se nós não trocarmos esta visão de mundo de cortar salários, cortar direitos, cortar investimentos públicos, aí sim é que nós vamos quebrar o Brasil e vamos parar o Brasil. Nós temos que colocar o poder público a atuar em parceria com o setor privado para não deixar a nossa economia parar nesta crise. E o nosso drama é que nós temos um presidente totalmente despreparado, irresponsável, e eu digo aqui com muito critério para usar esta palavra, que está incentivando uma política criminosa de levar milhares de brasileiros ao risco de morte por insistir com a tese de que o isolamento social deveria ser abandonado, Zé Nunes. Muito bem, Henrique, a tua fala ela foi extensa, mas muito positiva, porque é isso que a gente tem comentado com as pessoas e temos debatido também aqui no Parlamento do Estado do Rio Grande do Sul, e também nas reuniões que a gente faz via a distância, né, utilizando aí a tecnologia virtual. Nós temos falado isto, que os instrumentos para agir, os instrumentos para produzir atitudes no sentido de caminhar uma questão como essa, num momento como este, que é uma circunstância de um acontecimento que afeta o mundo inteiro, é do governo federal, é da União, né? E os instrumentos estão na mão da União. Cabe à União agir. O Brasil é o país da desigualdade, da diferença. Uma pessoa comentou aí, eu ouvi durante a nossa conversa, Henrique, que mais imposto para o trabalhador, essa pessoa está muito certo, porque hoje o sistema tributário ele é muito perverso. Tributar o consumo, como é feito hoje, proporcionalmente, o pobre paga sempre muito mais imposto do que o rico. E o Henrique aqui citou, né, altos salários, altas fortunas, altas rendas, lucro dos bancos, né, e também a tributação sobre aeronaves, sobre veículos de deslocamento de alto valor, e que uma parcela muito reduzida da sociedade pode utilizar as reservas internacionais e, inclusive, a possibilidade da emissão de moeda. Se nós estamos no momento de uma guerra que nós precisamos salvar a população,
que nós precisamos salvar a economia do país, que nós precisamos salvar o Brasil, nós temos que lançar a mão de tudo. Esse momento é um momento que, mais do que nunca, se justifica chamar os que têm mais e que são os privilegiados a ajudarem solidariamente, mas a medida tem que ser nacional. Agora, esse preconceito que tu falaste, essa mania que tem da criminalização da política, que é muito difícil, né, de se compreender, né, porque as pessoas acham que o problema está no salário de um deputado. O meu salário líquido que eu recebo é R$ 14.700. Esse é o salário líquido que eu recebo como deputado. Como se esse fosse um salário... Eu conheço muitas pessoas, né, que tocam em empresas, que são pessoas que têm um salário 4, 5 vezes maior do que o meu. Eu quero participar com muita vontade, mas esse convite tem que ser para todos. Não dá para achar que nós vamos aqui no Rio Grande do Sul resolver o problema do Rio Grande do Sul com o salário de 55 deputados. Isso aí seria uma situação completamente para desviar o centro da situação. Não, veja, viu, Zé? Só uma frase, viu, Zé, para te interromper com uma frase. O outro dia eu provoquei o Eduardo Bolsonaro, porque ele foi para a tribuna da Câmara, né, e falou esta questão, porque eles estão alimentando isso, né? O gabinete do ódio porque a vida do bolsonarismo, ela é muito ligada à ideia do antissistema, da antipolítica. Então, eles criam uma série de preconceitos para, evidentemente, desestruturar o tecido social do país. Aí ele foi e falou essa questão do salário. Aí eu perguntei para ele, mas, deputado, eu estranho que o senhor não vem na tribuna aqui para propor o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre lucros e dividendos, o aumento do imposto de renda geral, justo para todos, evidentemente. Por que o senhor alimenta esse preconceito? Por que o senhor quer exatamente desgastar a atividade daqueles que podem e devem e têm por obrigação, como eu e tu, Zé, neste momento, de lutar em defesa das pessoas que mais precisam? Porque ou sai do parlamento uma solução para a renda, como saiu da renda mínima, porque esta renda de R$600 que as pessoas estão recebendo, que é um direito delas, não é um favor do deputado Henrique Fontana, nem do deputado João, nem da deputada Maria, mas as pessoas só estão recebendo porque nós temos um parlamento que confrontou o governo que queria dar R$200 para as pessoas. O Bolsonaro queria dar R$200 para as pessoas. Mandou um projeto com 200. Mandou um projeto com 200. Mas tu estava falando, aí eu te interrompi nesse quesito aí, porque achei que era importante colocar, né? Mas, Henrique, eu quero falar um pouco sobre uma situação que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, e uma situação muito particular aqui do nosso estado, né, que junto com esta pandemia que nós estamos enfrentando no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o nosso Rio Grande do Sul sofre com a estiagem. Aqui no município de São Lourenço, por exemplo, muitas famílias não têm mais água para os animais, estão buscando de longe, transportando, se endividando. Nós estamos numa situação de uma calamidade pela seca. Esta semana, e nós lutamos muito, né? Nós lutamos muito. Tu participaste, quero te cumprimentar, porque fizeste uma fala extremamente positiva e importante há um mês atrás, numa reunião que nós tivemos com a bancada gaúcha estadual, onde eu estava, e com a bancada gaúcha federal, encaminhando um conjunto de propostas, né, que era uma síntese das propostas apresentadas pelas nossas entidades, né? A FETAG, a FETRAF, o Movimento dos Pequenos Agricultores, as cooperativas, né? Enfim, um conjunto de propostas para a gente enfrentar a situação da seca no estado do Rio Grande do Sul. E na semana passada, então, o governo federal anunciou as medidas, e o governo estadual aqui tem sido extremamente tímido. A pauta do coronavírus tomou conta da discussão no estado, e nós temos uma fragilidade enorme aqui no Rio Grande do Sul, né, no que diz respeito a uma atitude positiva, decisiva do governo, no sentido de alguma forma, apoiar. Né? Inclusive, o governo do estado aqui no Rio Grande do Sul não tem nenhuma iniciativa no campo social, a área social. Nós temos muitos setores da sociedade que estão
muito excluídos e vivendo situação de muita dificuldade, né? Nós fizemos 3 reuniões essa semana com o pessoal da Economia Solidária, fizemos uma reunião com o Conceia, que são as entidades que lidam com a questão da segurança alimentar, e a situação é dramática neste momento, né? Famílias que estão num grau de vulnerabilidade, e o nosso Estado aqui não conseguiu produzir sequer uma linha de política de amparo social, né, nesse momento tão difícil e tão especial de dificuldade que nós estamos vivendo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Mas as medidas que o governo apresentou, primeiro que o que está salvando, Henrique, por enquanto ainda, uma parte é isso que tu falaste. Ontem vocês, e sei do empenho teu, da bancada nossa aqui, gaúcha, do Partido dos Trabalhadores, no sentido de colocar algumas categorias que pudessem acessar, porque a forma como renda básica foi pescadores artesanais, agricultores, caminhoneiros, né? Uma série de categorias, né? Os agricultores, os pescadores, Henrique, nós tínhamos uma situação muito difícil, porque uma insegurança, inclusive, porque não se enquadravam em nenhum daqueles itens ali que eram pressupostos para poder acessar esse programa. Então, essa votação de ontem ela foi importante. Mas nós estávamos pleiteando, aqui para o Rio Grande do Sul, uma bolsa estiagem para as famílias da agricultura familiar, né, para poder fazer esse enfrentamento do próximo período, e esperávamos do governo uma linha de crédito ou sem juros ou com juros muito acessíveis. O governo lançou uma linha, e hoje à tarde eu entrei em contato aqui com as cooperativas de crédito, com a Cressol, né? Conversei diretamente com o gerente da Cressol aqui. Até agora não chegou uma linha aqui na base, quer dizer, não temos nada ainda, né? E o que o governo anunciou foi uma linha de crédito de 20 mil por família de agricultor familiar para fazer o custeio da sua vida nesse período, com 4,86% de juro ao ano, né? Uma taxa de juro que, pelo que está hoje a taxa Selic, pelo que significa o desafio de ter que manter essas famílias no campo e essas propriedades viáveis até nós iniciarmos uma nova safra, nós entendemos que o governo foi muito aquém daquilo que nós precisamos. O momento hoje é de extrema dificuldade. Então, queria dizer que a gente trabalhou bastante nesse assunto, temos trabalhado, estamos discutindo aqui com o Estado, que o Estado crie no centro de governo, assim como tem um comitê especial de crise para a questão do coronavírus, tenha também, né, um comitê relacionado à questão da estiagem. No nosso entendimento, o Rio Grande do Sul, ele sofre quase de 2 pandemias. A seca não é uma pandemia, mas os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul, eles são dramáticos para as nossas famílias e tem um efeito na economia dos municípios que será de consequência muito pesada, né? E o que o governo acenou, no nosso entendimento, ele está muito aquém daquilo que nós precisávamos. Mas acho que vamos continuar, né, lutando. Agora nós vamos ter essa semana, eu encaminhei um pedido aqui para a Casa Civil, aqui no Governo do Estado, para nós tratar do FIAPER, tratar do Funterra, né, tratar da semente troca-troca, e também do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que essa é uma outra situação que nós precisamos avançar. Os estados estão querendo comprar, né, não dos agricultores, estão querendo comprar alimentos, inclusive da merenda escolar, e nesse momento a gente está pedindo que alguém vai dizer, bom, mas se deu a seca, não tem alimento. Nós temos muitas agroindústrias da agricultura familiar, muitas pequenas cooperativas, muitas associações, né, e que já fornecem alimento, e que, inclusive, com o coronavírus, estão com muita dificuldade de vender a sua produção. Então, tem estoque, exatamente, nós teríamos como desafogar, garantir uma renda e já aproveitar isso, porque, inclusive, a merenda agora está autorizado que ela pode ser distribuída para as famílias dos estudantes. Então, esse é um desafio grande. Deixa eu aqui te interromper para fazer aqui uma propaganda, né, Zé? Nós podemos ter todos esses sucos maravilhosos que são feitos pela nossa agricultura familiar, aquele queijo maravilhoso pomerano, né, que a nossa Copar faz em São Lourenço,
aquele suco de uva maravilhoso que é feito em Dom Feliciano, né, naquela agroindústria que produz um suco de uva de qualidade que eu e tu ajudamos lá a constituir. E em cada recanto que a gente vai tem muita coisa boa e, aliás, dias melhores virão, gente, porque depois dessa pandemia, na minha opinião, as pessoas vão procurar muito mais o alimento próximo das suas comunidades, um alimento de qualidade. Eu acho que tem muita coisa que vai mudar. Um outro dia a gente podia conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu estou querendo, nesse finalzinho, que a gente sempre convida as pessoas para ficar em torno de 1 hora, hoje nós vamos estender para 1h05, 1h07 aí, e eu, nesta minha despedida, eu quero arriscar aqui fazer um resumo sobre coisas que eu entendo e que, se eu fosse ministro da Economia ou presidente da República, eu prepararia o Brasil, dentre outras coisas, que numa síntese rápida, por óbvio, eu não vou poder, não vou dar conta da integralidade dos desafios na economia, mas eu fiz hoje, durante a tarde, eu estava aqui lendo muita coisa e fui anotando algumas coisas que eu quero resumir agora, Zé, para ti e para todos os internautas que estão nos acompanhando, e depois vou passar a palavra para ti concluir esse nosso ótimo encontro, que nós temos que repetir mais seguidos, esses encontros que, nesse período agora, a gente gosta muito. Eu e tu gostamos de fazer aquele roteiro. Eu gosto de te ouvir tocar uma gaita. Eu não sou gaiteiro, mas, além de ser teu parceiro na política, gosto de estar do teu lado naquelas reuniões que a gente faz lá para o interior, né? Quero mandar um abraço para todo mundo aqui do Rio Grande do Sul. A gente está sendo assistido por pessoas de fora do Rio Grande do Sul, mas dar um abraço solidário, né, para cada um dos cidadãos, cidadãs do nosso estado que estão enfrentando este momento, e tenho certeza que eu e o Zé Nunes estamos lutando muito como deputados para fazer tudo aquilo que está no nosso alcance para diminuir o sofrimento que cada um de vocês está enfrentando. E quero agradecer, em nome do país, o esforço de cada um que está fazendo o isolamento social, está enfrentando esta situação difícil de perda de renda, mas está, como todos nós, esperançosos que logo ali nós vamos atravessar a pandemia e vamos retomar a normalidade. Essas medidas econômicas que eu vou falar, as pessoas vão compreender que algumas delas são para adoção imediata, para anteontem, e outras são para um governo, se tivesse um presidente com capacidade e responsabilidade, que não é o nosso caso. Nós temos um despreparado e um irresponsável na presidência da República, mas se um presidente responsável estivesse sentado na cadeira de presidente, eu tenho certeza que o Haddad estaria tomando decisões como essas aqui. As pessoas vão entender que algumas são para adoção imediata e outras são para preparar o Brasil para, dentro de poucas semanas, quando nós voltarmos ao convívio social normal, e vamos precisar de uma injeção de investimentos públicos para criar milhões de empregos para sair do sufoco que nós estamos. Então, a primeira coisa é entender que a crise econômica que nós vamos viver não é uma crise de semanas. Ela será uma crise de meses e provavelmente alguns anos. Nós temos que ter este realismo para tomar medidas que mudem o rumo da política econômica. A política econômica que Bolsonaro e Guedes vinham adotando até o início da pandemia, e eu quero falar de antes da pandemia, ela era uma política econômica errada, porque era uma política econômica que estava cortando investimentos públicos, um atrás do outro, estava cortando salários, estava precarizando as condições de trabalho e contratação da mão de obra, e com isso estava destruindo a capacidade de consumo do povo brasileiro, e a recessão era cada vez maior, e infelizmente agora ela vai se agravar com o coronavírus. Então, estavam abrindo mão também da política de conteúdo nacional, que é importante para gerar empregos no Brasil, e haja vista a perda do nosso polo naval de Rio Grande. Então, qual é o caminho para tirar o Brasil da crise e, tão logo passe o período de isolamento social, a gente recuperar empregos e recuperar poder de consumo e recuperar a saúde da nossa economia? A primeira delas é, como eu falei há pouco, garantir empregos, garantir salários.
não se tira a economia brasileira da crise se nós entrarmos numa rede cada vez maior de demissões e cortes de salários. Manter empregos e manter salários é o fundamental e tem que ter subsídio público no curto prazo para manter esses salários. A segunda questão é manter este programa de renda mínima de forma permanente, pelo menos durante o próximo ano, e não só durante os 3 meses mais agudos da crise. A terceira questão importante é garantir financiamento à vontade para todas as empresas, inclusive as maiores, que se comprometerem a não demitir seus trabalhadores, que tenham financiamento com juro muito baixo. Aliás, esta é outra questão que eu já introduzo aqui, que faz parte do meu rol de propostas. A taxa básica Selic deve ser reduzida a 0. Num ambiente de recessão, não pode ter taxa Selic. Tem que reduzir a 0 o quanto antes, e isso significa, por exemplo, reduzir também este financiamento para os agricultores, que, como tu bem falaste, é uma taxa de juro muito alta. Então, a redução das taxas de juros é outra coisa decisiva para a economia. Reduzir 80% menor a taxa de juros do cheque especial, por exemplo. Para além disso, Zé Nunes, é preciso um plano robusto de investimentos públicos para incentivar a atividade econômica com investimentos públicos em infraestrutura, investimentos públicos em construção civil. Então, por exemplo, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, com a encomenda de, no mínimo, 500 mil moradias populares. Tão logo a construção civil possa trabalhar normalmente, e isso vai ser dentro de poucas semanas, é mandatória. Isto pode gerar milhões de empregos da maneira mais rápida possível para enfrentar esta crise. Dentro da ampliação de investimentos públicos, duplicar o volume de recursos disponível para obras públicas que estão em andamento. O exemplo maior que eu posso dar para boa parte dos internautas é a BR-116, que tu lidera com tanta determinação à frente parlamentar em defesa desta obra. Nós temos que duplicar o número de empregos em todas as obras públicas que estão em andamento neste momento no Brasil inteiro. Pode ser um posto de saúde que está sendo construído numa cidade, pode ser uma praça que está sendo feita, pode ser o asfaltamento de uma rua dentro de uma cidade, pode ser obra de saneamento, pode ser a duplicação da BR-116, ou seja, duplicar os investimentos públicos em todas as obras que estão licenciadas e com os canteiros de obra instalados. Autorizar o início de todas as obras que têm um projeto e licenciamento ambiental pronto, obras de infraestrutura, obras que podem gerar milhares de empregos. Retomar o programa de aquisição de alimentos. O Brasil deve injetar um recurso muito grande para retomar o programa de aquisição de alimentos, porque nós, mesmo com a renda mínima, infelizmente vamos ver a fome crescer e nós temos que ter programa de garantia de cestas de alimentação, porque a nossa ética é não admitir um único brasileiro passando fome. E, nesse sentido, este casamento entre a agricultura familiar e o programa de aquisição de alimentos implementado pelo governo federal é o caminho, um dos caminhos para a gente recuperar renda e empregos e melhor atividade na economia. Ainda, Zé, como exemplo, né, disso que eu estou falando, assegurar, como nós falamos há pouco, um programa especial e específico de financiamento para micro e pequenas empresas, com juro igual a Selic. Como eu proponho uma Selic 0, mas mesmo que a Selic fique em 3, o juro anual deve ser 3% para as micro e pequenas empresas, desde que elas assumam o compromisso controlado pelo Cadastro Geral de Empregos de não demitir um único trabalhador. Esta é a travessia, Zé Nunes. Este é o caminho que nós temos que enfrentar. E, apesar do Bolsonaro, o Brasil vai vencer este momento e nós vamos trabalhar muito para isso, e nós da oposição estamos
muito comprometidos com todas essas medidas e mais algumas que eu não falei, mas com todas essas medidas que eu acabo de falar. Eu quero agradecer muito a tua participação. Eu já me despeço dos nossos internautas e tu é que vai encerrar, Zé, este nosso bate-papo de hoje à noite. Foi muito bom a nossa participação aqui. Quero agradecer todos que estão participando das suas casas. Algumas perguntas a gente não pôde responder, mas nós vamos tratar de responder. Se vocês enviarem, né, o endereço eletrônico, algum mecanismo que nós possamos responder, a gente vai responder uma a uma as perguntas que vocês nos fizeram. Zé Nunes, a palavra é tua para encerrar o nosso bate-papo. Bom, Henrique, eu acho que as medidas que tu apontas aqui são as medidas que, de fato, seguram a economia de um país. Isso aqui segura a economia de um país e segura a condição de vida das pessoas, né? Mas eu aqui vou me despedir dizendo o seguinte, para mim, né, essa pandemia, ela está evidenciando e vai nos deixar um legado importante para quem estiver atento, observando, sobre um debate que foi travado nos últimos aqui no Brasil e que, neste momento, ele está em grande evidência e tem estado em grande evidência desde que o Temer assumiu, principalmente com o governo Bolsonaro, que é qual o Estado que nós queremos, qual é o Estado que nós precisamos ter. O Estado que eu digo é o papel do Estado, né? Antes dessa pandemia, nós passamos, nos últimos anos, lutando para defender estruturas públicas, para defender espaços públicos estratégicos para toda a sociedade, né? E vimos uma crescente onda de que tudo que é público não serve, de que tudo que é público é culpado dos problemas do país, né? E tu bem colocaste lá em cima sobre as altas rendas, né, os altos lucros, os altos dividendos, né? Isso nunca foi colocado, mas tudo que é público, porque uma onda voraz do capital, do setor privado, sobre aquilo que é público, e aquilo, os 22 bi que saíram do SUS, Henrique, que foram responsáveis pelo fechamento dos 10 leitos de UTI do Hospital de Caridade de Canguçu, esses 22 bi que foram responsáveis pela suspensão da obra de construção dos 10 leitos de UTI aqui em São Lourenço, na nossa Santa Casa, esses 22 bi que faltaram, que foram responsáveis pelo fechamento de 3 hospitais em Porto Alegre, e por aí vai, que foram responsáveis pelo fechamento de inúmeros leitos e hospitais no interior do nosso estado, esses 22 bi que faltaram para botar o médico nos postos de saúde e que não entrou no Mais Médico, que nós perdemos comunidades que eram muito bem atendidas e que perderam. Isso está dentro desse modelo de Estado que querem nos colocar, dizendo que a saúde, o SUS não serve, no encaminhamento claro que nós estávamos antes dessa pandemia de privatização do SUS. E agora eu pergunto, o que seria do Brasil com essa tamanha desigualdade social, com essa dificuldade de acesso? E vamos dizer, esses 22 bi, Henrique, são responsáveis hoje que uma pessoa que está constatada com câncer leva 70, 80, 90 dias sabendo que tem câncer para iniciar um tratamento de quimioterapia. Então, essa pandemia, ela está servindo para que todo mundo faça uma reflexão quando a gente diz qual é o Estado que a gente quer. É o Estado, o tamanho de Estado, o tamanho de setor público, de responsabilidade pública e de política pública, o tamanho da realidade, da necessidade do povo brasileiro. Isso, nesse momento, está evidenciado. Como nós enfrentaríamos o Mandetta, que vem do mundo, que saiu ontem, né, que foi um erro do Bolsonaro, porque o ministro que vem do setor privado da saúde, que quando entrou no cargo, criticou os Mais Médicos e falou muito mal do SUS, e que tinha um plano, mas teve que recuar, e teve que reconhecer agora, durante essa pandemia, que talvez o maior patrimônio do Brasil, um dos maiores patrimônios do povo brasileiro e do Brasil, era esse sistema público de saúde. Essa reflexão
nós temos que fazer com o povo brasileiro quando a gente defende o público. O nosso governador do estado fez uma reunião há poucos dias para apresentar algumas medidas fora da área da saúde, mas relacionadas à pandemia. Ele trouxe para a mesa, sabe quem? A Corsã, que ele quer privatizar. Ele trouxe para a mesa o Banrisul, que é o nosso banco público, que ele quer privatizar. E ele trouxe para a mesa a CE, que ele quer privatizar. E o Badesul e o BRDE, que são os outros dois bancos públicos de investimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, 5 instrumentos públicos ele trouxe para a mesa para apresentar alguma coisa. Se ele não tivesse isso, certamente ele nem teria conseguido fazer essa reunião, porque, fora isso, nesse setor, o nosso governo do estado aqui não apresentou absolutamente nada, zero. Então, eu fecho aqui essa minha participação dizendo isso. Esse legado já está deixando essa pandemia para demonstrar para os neoliberais que acham que o Estado, que o mercado resolve tudo, que o senhor mercado é capaz de resolver todas as mazelas e criar uma sociedade justa. Não. O mercado não resolve. Nós precisamos do Estado, sim. Nós precisamos do público, do investimento público, da política pública, e o Estado tem que ter o seu papel e a sua responsabilidade. E, nesse momento, nós vamos evidenciar, estamos vendo isso, e vamos lutar para que o Estado cumpra o seu papel, né? Apesar do Bolsonaro, como tu tens dito, né? Apesar do Bolsonaro, de que o Estado cumpra o seu papel e a gente faça a travessia desse momento tão difícil na história do povo brasileiro, porque é o povo, e principalmente os mais pobres, né, que sofrem mais e que têm as maiores consequências e as grandes dificuldades de uma situação como essa. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar contigo, Henrique, e uma satisfação de ter esse espaço aí de conversar um pouco e dialogar com as pessoas que têm a paciência e querem também ouvir a gente, né? E deixar um abraço para todos que nos acompanharam, especialmente para ti, para a tua equipe, para as nossas equipes. Isso aí, Zé. Um abraço grande também para minha amiga Regina, que deve estar aí contigo também, fazendo, né, a quarentena, para os teus 2 filhos, essa família maravilhosa que tu tem. Somos amigos, a casa onde o Zé Nunes está aí no Boqueirão, eu visito com frequência e eu me lembro como se fosse hoje daquele churrasco que a gente comeu, o último ali no Porão, né, Zé? Que é um lugar muito especial. Nós somos muito amigos, parceiros de caminhada política. Eu sei que tem gente em tudo que é lugar nos ouvindo, mas hoje eu quero pedir licença, porque como eu estou falando com o Zé, ele está lá no Boqueirão, eu quero dar um abraço muito especial para o povo lourenciano. Este povo que me honra há muitas eleições como o deputado federal mais votado da cidade de São Lourenço, dizer para todos vocês que cada ação e ato nosso, vocês sempre estão no meu coração, na minha mente, no meu trabalho político, e eu quero muito sempre honrar a confiança de todos vocês. Foi muito bom nós conversarmos, vamos encerrar com uma frase de otimismo responsável, e este otimismo responsável inclui 2 momentos que virão em sequência. Primeiro, a gente caprichar bastante neste período de quarentena para evitar que a pandemia cresça mais do que deve no nosso país. E depois estarmos juntos nos momentos de recuperação da economia, da agricultura, de toda a nossa atividade, e no caso da agricultura, a questão da seca e a questão do coronavírus. Mas tudo isso com políticas públicas de qualidade, o Estado que, como colocou o Zé Nunes, proteja as pessoas, porque o Estado não nasceu para vender patrimônio, para enriquecer os mais ricos. O Estado ele existe para proteger os mais pobres, para proteger aqueles que são mais vulneráveis e para organizar uma sociedade e, dentro desta sociedade, um sistema de saúde e educação pública que garanta que estes itens fundamentais e tantos outros, assistência social também e outros que eu poderia citar, mas que esses serviços essenciais eles estejam à disposição de todos. Um abraço grande, uma boa noite, e eu agora, Zé, vou encerrar essa nossa transmissão e vou para a cozinha fazer a janta da família, que hoje eu sou o cozinheiro da casa aqui. Um abraço grande. Cozinha muito bem, porque eu sei. Um abraço aí, um abraço para todos.